Tem coisa que é antiga, tem coisa que é velha. Superar, inovar, transformar. Eu não quero estar num lugar onde só há tristeza. Atenção, superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. No livro A Sorte Segue a Coragem, eu lembro uma coisa. O que é sorte? No mundo de mudança e velocidade. Sorte não é só a ocasião favorável. Sorte é a circunstância. Sorte é uma ocasião, uma oportunidade que você, sem dúvida, só aproveitará se tiver coragem. Por exemplo, será que pode acontecer coisa na tua vida que favorece se você estiver atenta ou atento? É lógico. Se você estiver desatento, não adianta o cavalo passar arriado. E coragem não é uma disposição eufórica, que é assim, vamos que vamos. Claro que não. A coragem tem que ser preparada. Atenção no que eu vou dizer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Antes de eu sentar, eu olhei para ver se a poltrona estava aqui. Mas você diz, Cortella, para que ela estava aqui agora há pouco? Mas num palco que mexe. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Eu, Cortella, estou usando muleta há um tempo e eu preciso aprender a fazê-lo com medo de cair. Quem aqui é cadeirante sabe que você precisa de coragem para aprender a fazer alguns movimentos, a praticar algum esporte, porque a gente tem medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. E coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Por exemplo, eu criei meus filhos e ajudo com os meus netos, não deixando que eles deixem de ter medo, mas fazendo com que eles possam ter coragem. Você vai atravessar uma rua, a criança tem que ter medo de ser atropelada, mas tem que ter coragem para se preparar, olhar para lá e para cá e passar. Você tem medo de se afogar numa lagoa aqui perto ou num rio, ainda bem, mas tenha a coragem de aprender a nadar e fazê-lo. Por exemplo, tem gente aqui que tem medo de avião, isto é, todo mundo que for inteligente. Osíris Silva, grande engenheiro, nascido em Bauru, um dos homens que ajudou a criar a Embraer, ele tem uma frase que é verdadeira, ele diz, há dois tipos de passageiros, os que dizem que tem medo de avião e os mentirosos. Eu viajo de avião quase todo dia, amanhã cedo Pedro e eu vamos pegar o avião para São Paulo. Primeira coisa que eu faço quando eu entro no avião, se o piloto estiver na porta, é falar, senhor tem medo de avião? Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo, o que ele faz? Se prepara, organiza, estrutura e vai. Se ele falar assim, o senhor tem medo de avião? Imagina, eu faço isso há 20 anos, eu entro em pânico. Eu falo, e se tiver uma tempestade? Na hora a gente vê o que faz. Há um mês e meio, o Pedro e eu estávamos indo para o Rio para gravar um dos episódios do Porta dos Fundos, né? Que foi ao ar já. Ora, quando nós fomos pousar no Rio de Janeiro, Pedro se lembra disso, estava belíssima aquela manhã no Rio, quando ele foi pousar, ele arremeteu. Que não é uma sensação agradável, mas ela é necessária. Ele arremeteu. Por que o piloto arremeteu? Claro que ele não deu a explicação no momento que arremeteu, porque ele estava preocupado em estabilizar a aeronave. Mas assim que ele estabilizou, ele disse, bom, arremetemos porque a visão ficou prejudicada e para evitar algum problema, eu preferia arremeter. Que alegria que deu daquele piloto, que em vez de dizer, vamos ver o que dá. Quem sabe a gente tem sorte. A sorte segue a coragem, mas repito, a coragem não é só uma disposição eufórica, você precisa prepará-la. A morte biológica é um dado universal de todas as culturas, em todas as épocas. Como eu penso, como eu ajo diante da morte, qual a memória que eu estabeleço diante da morte é um dado absolutamente cultural. A ascensão do dia de finados tem a ver com a ascensão da ideia de purgatório, que a partir do século XI, XII e XIII cresce na Igreja Católica. A morte como uma festa no México, a morte pública entre os jainistas, uma morte épica e pública que sirva de exemplo para toda a comunidade, a morte com cremação, a morte com enterro, a morte com velórios enormes ou a morte com velório curto, tudo isso depende de cultura. A morte biológica é um dado absolutamente técnico. A morte, como eu reajo diante dela, é fruto de cultura e de história.
Nós temos uma sociedade marcada hoje pela tanatofobia, por um certo horror da morte. Não se fala de morte, não se executa em público, os corpos devem ser cobertos, morre-se, como você lembrou no início, de forma asséptica em hospitais, de forma cada vez mais medicalizada. Bem, os jovens, como bem lembrou a Marlene, não são muito íntimos dessas demonstrações sociais e simbólicas. Prefeririam, ao invés de ir ao cemitério, escrever hashtag tô de luto. Talvez fosse mais prático do que tudo isso. Os jovens estão mais longe da morte. Os jovens são menos solidários a uma ideia que está tão distante delas. Provavelmente temos raiva do que os jovens dizem, porque nós também não gostamos de velórios, nós também não gostamos de hospitais e não temos essa liberdade, como eu escrevi hoje no artigo, não temos essa liberdade de dizer: eu não quero estar num lugar onde só há tristeza. Mas nós fomos educados a uma ideia social de solidariedade. Na verdade, o tema da morte diz muito pouco respeito aos mortos, diz respeito sempre a quem fica, diz respeito à nossa dor, à ausência e à fila andando que nos lembra a nossa própria finitude, que é sempre uma coisa difícil. Como diz Woody Allen, não tenho nada contra a morte, só não gostaria de estar presente. Como nós temos enterros rituais pré-históricos, com amuletos, flores e outros elementos, nós não sabemos, a gente corre risco do que a gente chama na área de humanas de fenomenologia, estabelecer uma continuidade que talvez não exista, mas certamente em parte para que os mortos descansem, em parte para que se afastem do nosso mundo ou que não nos causem mal. Nós cercamos os cemitérios com elementos religiosos, túmulos, como lembro que Thomas, com grades de ferro, que são elementos de isolar magneticamente os mortos. Há uma crença judaica de não vir direto do enterro para casa, para que o anjo da morte não nos acompanhe. Nós temos respeito e medo dos mortos. Haja vista que os mortos são para serem lembrados no dia de finados e os mortos também são para assustar todos os filmes de terror. Os mortos são uma coisa ambígua na nossa cultura, porque, como você disse muito bem, a única certeza universal é essa. Então nós fazemos o que muito mais do que eu, uma psicóloga como a Marilena, pode defender, que é uma denegação da morte. Nós ficamos transportando para discursos simbólicos, ficamos atenuando com o nome finados o que é dia dos mortos, ficamos dizendo que fulano faleceu quando ele morreu, ou como preferem os kardecistas, desencarnou. São várias maneiras de eu dizer que eu estou afastando. Óbito, né? Veio a óbito, técnica, né? Veio a óbito. Em breve gerúndio, né? Fulano está morrendo, em breve o gerúndio também. A morte nos assusta quase todas as pessoas, né? E nós não falamos dela, porque o simples nome é uma espécie de Voldemort. O simples nome já atrai a ideia da morte. Seria bom pensarmos em buscar uma forma de viver para sempre, para nunca sofrermos? Eu acho a eternidade, os vampiros são sempre melancólicos, não é? Porque viver muito é demais. Você tem uma velha lenda mitológica de uma pitonisa, uma sacerdotisa de Apolo, que pediu a vida eterna, mas esqueceu de pedir a juventude. A Sibila Cumana, como era chamada, começou a envelhecer. Depois colocaram-na numa gaiola. Ela só dizia: quero morrer, quero morrer. Eu acho que a finitude da vida é uma das grandes chaves da beleza da vida. Por isso que flor natural é melhor do que flor artificial, porque a flor natural vai passar em poucos dias. A artificial fica naquele brilho plástico por muito tempo. Quer dizer, uma estátua é pior do que um ser humano. É sermos feitos de matéria finita, estarmos imbuídos na finitude, que dá à vida grande parte do seu prazer. Agora, é a nossa contradição. Todas as religiões nos garantem que vai ser muito melhor depois. E todas as religiões têm ritos que falam da dor e da tristeza e de tudo isso. Se nós fôssemos de fato religiosos, comemoraríamos a morte de uma pessoa no sentido de festa. Mas como não somos de fato religiosos, apenas temos crenças religiosas, nós sentimos essa dor eterna. Ainda que a religião seja, sem dúvida, a ideia mais completa para se tratar simbolicamente da perda e da morte e da dor. A ciência não seca lágrimas. Não posso dizer a uma mãe que acabou de perder um filho: seu filho é feito de moléculas de carbono, tudo que é feito de carbono tende a desaparecer, inclusive eu e a senhora. Eu devo dizer: ele está no céu, está nos olhando, não sofre mais e vamos nos reunir a ele. Isso consola, né? A ciência não consola ninguém. A ciência criou Prozac, mas não criou uma simbologia para eu poder enfrentar a dor.